de Bartolin, quando eu devo me preocupar? Eu sou a Tayana Rodrigues, sou ginecologista e hoje eu vou falar um pouco sobre essas glândulas que a gente possui na nossa vagina, que são as glândulas de Bartolin. Não sei se você sabe, mas na nossa região vaginal e próximo ali da uretra, a gente tem algumas glândulas que servem para produzir secreção que vão ajudar na lubrificação vaginal na hora da relação sexual e também para a gente proteger a nossa vagina de infecções. Ali próximo da uretra, a gente tem duas pequenas glândulas que são chamadas glândulas de Skinner, que vão então produzir essa secreção para proteger a vagina, proteger a gente de infecções urinárias e também para lubrificar. Agora, na região um pouco mais inferior, ali próximo do vestíbulo vaginal e bem na entrada da vagina, só que como eu disse, na região mais inferior, a gente tem o que a gente chama de glândulas de Bartolin, que também vão ter essa função de produzir uma secreção mucoide que vai ajudar a lubrificar a vagina na hora da relação sexual. Em geral, todas essas glândulas não são palpáveis, ou seja, a gente não consegue sentir ao toque. Porém, em alguns casos, pode acontecer uma obstrução do ducto dessas glândulas. Essa obstrução pode se dar por diversas causas, ou por um trauma, ou por uma causa genética, ou pelo simples fato da secreção estar com um muco muito espesso e obstruir o ducto, ou por alguma infecção. Às vezes a gente nem tem uma causa muito bem definida. Fato é que, quando os ductos das glândulas de Bartolin obstruem, é formado então um cisto, que aí a gente chama de cisto de Bartolin. Então, como eu expliquei, a glândula de Bartolin, em geral, a gente não consegue sentir. Mas na hora em que o ducto obstrui e aquela glândula sofre um acúmulo de líquido, acúmulo de muco, aí sim a gente vai começar a senti-la e a gente vai chamar de cisto de Bartolin. Quando esse cisto, então, se infecta, ou seja, quando aquela secreção entra em contato com uma bactéria e além da secreção ficar mucoide, ela começa também a ficar purulenta, a gente chama então de abscesso, porque além de ter o cisto, né, com secreção, a gente tem uma infecção local, que vai gerar inflamação, vai gerar dor e, como eu disse, vai gerar uma secreção purulenta. Nesses casos, a gente vai precisar entrar com tratamento com antibiótico. Agora, o cisto, nem sempre a gente vai precisar de antibiótico. Às vezes, com uma simples drenagem, ou seja, com apenas um furinho ali na região da glândula, a gente retira aquele muco e pronto, o problema está resolvido. Então, o cisto, ele pode ser bem pequenininho e ficar ali do tamanho de uma ervilha, mas ele também pode crescer muito e ficar do tamanho de uma bola de golfe. Em geral, quando a paciente chega no consultório, ela reclama que está com uma bola na região da vagina. E essa bola atrapalha de andar, de sentar, de ter relações sexuais, gerando inúmeros transtornos para a vida dessa mulher. Como eu disse, quando esse cisto se infecta, obrigatoriamente vamos precisar entrar com antibiótico. Nesses casos, além da mulher sentir desconforto e a dor local, a região tende a ficar quente, vermelha, a mulher pode ter outros sintomas como febre, mal-estar e, ao fazer a drenagem do cisto, a gente observa uma secreção com pus. Agora, se a mulher só está sentindo dor e desconforto, pode ser que ali só esteja formado apenas um cisto, ou seja, o ducto da glândula obstruiu e aquela glândula teve um acúmulo de muco, provocando a formação daquele cisto. No caso do cisto, a gente não vai precisar necessariamente entrar com antibiótico, mas para resolvê-lo, podemos tentar várias alternativas. Ou a gente simplesmente vai lá e drena o cisto. Se foi a primeira vez que isso aconteceu com você, pode ser que essa drenagem já resolve e você nunca mais sofra com esse problema. Mas é muito comum de uma mulher que teve um cisto de Bartolin apresentar a recorrência do surgimento desse cisto. Ou seja, ela tornar a ter o enchimento dessa glândula por várias outras ocasiões, precisando realizar várias drenagens. Nesses casos, a gente vai precisar de um tratamento, então, um pouco mais interventor.
Ou a gente faz a marsupialização da glândula. O que seria isso? Seria abrir a glândula para deixar com que essa secreção possa ser liberada o tempo todo sem ter aquele controle que é fornecido pelo ducto, evitando então que a secreção se acumule ali na glândula. Ou então, a gente pode recorrer, caso esse procedimento não resolva, à retirada da glândula de Bartholin. O problema da retirada da glândula é que, se ela está ali para produzir secreção vaginal, ao retirá-la, você tende a ficar com a vagina um pouco mais seca, mais ressecada. Claro que a vagina não vai ficar totalmente seca. Primeiro, porque quando esse problema acontece, geralmente ele acontece de um lado só. Então, a gente ainda tem a glândula do outro lado. Segundo, que como eu expliquei, existem outras glândulas na região vaginal produzindo secreção. Inclusive, o próprio colo do útero produz secreção vaginal, que ajuda ali na lubrificação. Então, se você precisa retirar a glândula de Bartholin, não se desespere. Isso não significa que você vai perder completamente a sua lubrificação. Mas hoje, a gente tem um tratamento um pouco mais moderno para resolver esse problema, que é a retirada parcial dessa glândula de Bartholin com o laser íntimo. O laser íntimo, ele pode ser realizado dentro do consultório apenas com anestesia local, ou seja, não requer uma internação hospitalar, e é um procedimento muito mais rápido, com menos sangramento e muito menos invasivo. Nesse procedimento, a gente não vai precisar retirar toda a glândula. A gente só retira parte da cápsula do cisto e aplica o laser no local da glândula onde ficou o restante do cisto, para que, assim, a produção de muco naquela região reduza, mas continue. Ou seja, a gente não retira totalmente a glândula, mas a gente retira parte dela e também faz um procedimento com laser para que reduza a produção de muco ali naquela região e assim a mulher não tenha mais o transtorno da formação de cisto de Bartholin. Ou seja, resolvemos o problema de uma maneira muito mais simples, muito menos invasiva, com muito menos riscos, um procedimento que tem uma recuperação muito mais rápida, já que o laser estimula a produção de colágeno e a neovascularização local, consequentemente, em geral, em uma semana, a mulher já consegue voltar às suas atividades normais. Então, nem todo cisto de Bartholin vai precisar de procedimento cirúrgico. A gente só vai precisar operar quando esse cisto passa a ser recorrente e quando esse cisto começa a trazer transtornos para a paciente. Porque se for um cisto bem pequenininho, que não está gerando dor, não está gerando sintoma, às vezes a gente pode só acompanhar e não tomar conduta nenhuma. Mas antes de definir se você vai precisar ou não de uma cirurgia, você precisa passar no seu ginecologista de confiança, para que seja feita uma avaliação, avaliar se vai ter a necessidade de usar algum antibiótico e se vai precisar ser realizada a retirada dessa glândula via cirurgia. Então, se você tem alguma amiga ou se por acaso você já sofreu com esse problema de ter uma bola ali na região vaginal e que desconfiou que seria um cisto de Bartholin, está na dúvida se precisa ou não de uma cirurgia, você pode entrar em contato comigo para a gente discutir o seu caso ou você pode procurar o seu ginecologista de confiança para uma avaliação. E se você quiser desvendar outros mitos e mistérios da saúde feminina e da ginecologia, não deixe de me acompanhar aqui no canal, que toda quinta-feira a gente tem um vídeo novo. Te espero no próximo vídeo.